Pronto. Aula 1, aprofundamento de vida de oração. Vamos falar sobre rotina de vida de oração. Primeira coisa, o que é oração? O que é ter uma rotina de vida de oração? O que orar, como orar e que momento orar? Isso é importante a gente saber. De uma forma bem simples, para a gente entender aqui. Se eu perguntar para você assim, sobre alimentação, eu vou fazer muito esse paralelo entre a alimentação física, né, que é a nossa alimentação que a gente faz no nosso dia a dia, e alimentação espiritual. Vamos lá. Alimentação física, se eu falar assim para você, você tem uma rotina para se alimentar? Todo mundo tem uma rotina para se alimentar, senão você não estava nem vivo aqui na minha frente. Você tem um horário que você toma o seu café da manhã, você tem um horário que você almoça, você tem um horário que você janta, faz o lanchinho entre isso, tal. Você bebe líquido, você toma um chazinho antes de dormir. Isso tudo é uma alimentação física. Agora eu vou falar como a gente alimenta a nossa alma com a alimentação espiritual, que é a rotina de vida de oração espiritual. Da mesma forma que a gente tem nossa alimentação física, a gente precisa ter nossa alimentação espiritual. Então, é isso que eu vou falar para vocês hoje. Antes, tem uma coisa que é muito importante eu explicar. Nós somos feitos de corpo, vou botar aqui, ó, minha mão, corpo e alma. A alma é assim, ó, a alma ela toma o corpo. O corpo tem a forma física. É o que você está apresentando aqui para mim. Está na minha frente. Você tem um corpo. Mas eu não enxergo sua alma, nem você enxerga, mas a alma está aí. Todo mundo tem. Ela faz parte do seu ser. O seu ser é corpo e alma. É igual quando você pergunta para o seu filho lá na escola, quais são os seus sentidos? Visão, audição, olfato, paladar, você tem seu intelecto. Agora você precisa saber o seguinte, nós somos feitos de corpo e de alma. Então, todo esse exemplo que eu dei da alimentação física, ela atinge somente o corpo. Nós tomamos café da manhã para alimentar o corpo. Nós almoçamos para alimentar o corpo. Nós jantamos para alimentar o corpo. E para a alma? Nós somos feitos de corpo e de alma. E a alma, o que a gente faz? Aí que entra o trabalho da direção espiritual, o trabalho da Igreja Católica, irmãos. Porque tem muita gente que a gente vai acompanhando, que chega a mim para me procurar, e outros diretores espirituais tá, que estão por aí pelo Brasil e mundo afora, procurar porque eles buscaram querer resolver as coisas do corpo, vai no médico e fala para o médico o seguinte, ó, vou passar alguns sintomas aqui para vocês. Dor de cabeça, sabe aquela dor de cabeça contínua, que tem momentos no seu dia que ela piora, depois ela diminui, a insônia, torcicolo, dores nas juntas, taquicardíaco, falta de ar. Isso tudo é motivo para você ir ao médico. Aí você vai no médico, o médico te passa uma série de exames e depois ele fala o seguinte para você, quando ele está com os exames na mão, ele fala assim, olha, minha irmã, não vai te chamar de minha irmã, né? Mas ele vai falar assim, olha, você não tem nada. Eu te passei, ó, eletrocardiograma do coração, eletrocefalograma do cérebro, exame de sangue, vamos tirar a chapa da coluna, ele pega os exames, olha e fala, você não tem nada. E o que a gente tem, então? Então, como eu falei aqui sobre a alimentação do corpo, a importância de a gente ter que ter a alimentação do corpo, agora vamos falar da alma. O que a gente tem, então, quando a gente está sentindo essas coisas e o médico não detecta? Às vezes você nem vai no médico, fala para um amigo e a amiga te passa um remédio. Ó, eu tomo esse remédio aqui, é bonzão para dormir, é bom para ansiedade, você vai e toma. É a pior coisa que tem. A explicação é, irmãos,
nós somos feitos de corpo e de alma, como já falei. Então, da mesma forma que o corpo fica doente, a alma também fica doente. Nossa, quando eu falo isso, o povo grita lá no Instagram. A alma não fica doente, Renata? Eu falei assim, irmãos, assim, eu vou falar assim, você está achando que eu estou escrevendo uma tese de doutorado, de mestrado? Isso não é conclusão minha, não. É a Igreja Católica que fala. A Igreja Católica, os santos, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, as doenças espirituais. Só que, como eu falei para vocês, irmãos, eu não vou dar aula de teologia nem de filosofia aqui. Eu preciso dar uma metodologia para vocês para que seja uma coisa simples para todo mundo aqui entender. Mas eu tenho que explicar essa parte. A alma fica doente. Ela tem suas feridas espirituais. E a gente precisa tratar delas. Primeiro passo, quando você fala para o seu filho assim, ó, você, você tem que tomar café da manhã, porque senão você vai ficar doente. Você tem que almoçar, tem que comer legumes, tem que comer salada, senão você vai ficar doente. Você fala isso para o seu filho, você já ouviu isso dos seus pais quando você era pequeno. Mas estamos falando de doente do corpo. E a alma, gente? Não fica doente? Aí a pessoa vira para mim e fala assim: eu tenho vida de oração. Renato, fala para mim como é a sua vida de oração. Eu vou à missa domingo. Oh, legal, ótimo, maravilhoso. E só. Aí eu falei assim: então eu vou te convidar a você fazer um churrasco, você almoçar no domingo, comer bastante, se alimenta. Mas fica sem comer nada durante a semana, só vai comer no domingo que vem. Quero ver se você aguenta. E como é que a alma aguenta? Aí tem gente que vai mais um pouquinho, fala assim, Renato, eu tenho vida de oração, legal, como é que é? Fala, partilha para mim. Eu vou à missa domingo, ótimo. Eu confesso uma vez no ano. E eu rezo com meus filhos antes de dormir. O Santo Anjo do Senhor e um Pai Nosso. Irmãos, isso não é vida de oração. Ainda não é, está quase indo. É o que a gente vai aprender aqui hoje um pouquinho, tá? Como é que eu, como é que, como é que eu vou ensinar isso para vocês? Eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar primeiro e depois eu vou jogar lá no grupo como vocês vão usar. Eu vou espelhar aqui a tela, que eu quero que vocês vejam uma coisa. É isso aqui, ó. Tá todo mundo vendo, gente? Fala aí para mim. Plano de vida espiritual. Tá todo mundo vendo? Sim ou não? Faz assim para eu ver. Ótimo. Plano de vida espiritual. Esse aqui, irmãos, é o seu cardápio espiritual. Imagina que você está indo numa consulta de um endocrinologista. Aí você está falando uma série de sintomas para ele e ele fala assim, ó, isso que você está sentindo, você precisa de um nutricionista para melhorar. Apenas nutrição. Não vai precisar tomar remédio. Ótimo. Aí ele te passa uma lista de alimento para você fazer durante o dia. Esse aqui seria mais ou menos isso. Deixa eu crescer aqui para vocês conseguirem ver. Pronto, as partes mais importantes. Esse aqui seria a sua rotina de dieta espiritual. Perdão, gente, calma aí, eu tô aceitando aqui o pessoal, não vou aceitar mais ninguém, não. Que aí tá saindo aqui, ó. Deixa eu abrir aqui de novo. Essa vai ser a sua rotina de vida espiritual. É onde você vai aprender a fazer as práticas espirituais. Então vamos lá. Plano de vida espiritual. Aqui eu vou explicar para vocês sobre sua rotina de vida de oração e a importância de cada uma delas.
É isso que vão ser os alimentos espirituais para a sua alma. E no decorrer do que eu explicando, eu vou falar o que isso faz na sua alma, tá bom? Quais são os efeitos que isso faz na sua alma. Então, tem duas práticas espirituais para quem está iniciando uma vida de oração que são as mais importantes e que todo mundo deveria fazer. Depois eu vou abrir no final 10 minutinhos para a gente partilhar, tá, gente? Aí vocês colocam as dúvidas, vocês escrevem no caderno para perguntar no final, tá bom? Então, vamos lá. São duas práticas espirituais que no início da vida de oração eu gosto de passar. Primeira prática espiritual, a leitura do Evangelho do dia. Aí você vai colocar aqui, ó, essa folhinha eu vou te mandar, você vai imprimir ela. Aí você vai colocar aqui o horário, você vai botar o local que você vai fazer e vai colocar a prática espiritual que você vai fazer. É a primeira prática espiritual, é a leitura do Evangelho do dia. Renato, eu já leio o Evangelho. Agora vamos entrar nas dúvidas. Eu vou falar as dúvidas gerais, que geralmente as pessoas falam. Então, eu vou tirar todas essas dúvidas. Por que que ela tem que ser o primeiro horário da manhã eu leio o Evangelho? Qual é o motivo disso? Irmãos, pelo menos nos Estados Unidos, no Brasil não tem essa cultura, mas lá o horário mais importante da refeição é o café da manhã. Você acorda lá. Ó, e vou falar também, tem alguns lugares no Nordeste que são assim. Não sei se tem alguém no Nordeste aí. Você chega, o café da manhã do nordestino é um almoço. Eu fui lá no Nordeste uma vez, eu fui na casa das pessoas e era um almoço. Eu falei, gente, mas não está de manhã, não. A gente come muito bem no café da manhã. Aí eu comi, é igual o carioca, né? Eu sou carioca, eu peguei um café com leite e comi um pão. Mas come mais, rapaz. Eu falei, não, senão não vou ter fome no almoço. Aí chegou no almoço, eu passei fome, porque é uma ceiazinha muito rala, porque tu come muito de manhã. E nos Estados Unidos também é assim. Por que que é assim, gente? Mas, na verdade, essa é a maneira correta de você se alimentar fisicamente, né? Você tomar um café da manhã maravilhoso de manhã. Por quê? Porque é o tranco do teu dia. Você dorme, vamos dizer que todos nós dormimos aqui 8 horas por dia. Eu sei que a grande maioria não consegue, principalmente por causa da ansiedade. Tem gente que não consegue. Mas vamos dizer que você durma 8 horas por dia e o seu corpo fica em jejum 8 horas. Então você tem que acordar de manhã e tomar um café da manhã espetacular, que é o que vai te manter bem para esse dia. Então estou falando isso fisicamente. Vamos ao espiritualmente. Qual seria o seu melhor café da manhã espiritualmente? Para a sua alma, para alimentar a sua alma. Seria o quê? A leitura do Evangelho do dia. Não tem, gente, alimentação melhor para ir de manhã. A não ser que, não vou falar para vocês fazerem isso. De repente tem alguém aqui que faça isso. Mas eu sei que a rotina de todo mundo é muito puxada. A não ser que você vá na Santa Missa de manhã, todo dia. Aí é completamente diferente. Mas lá você vai ouvir o Evangelho e vai comungar. Só que eu sei que a grande maioria não tem esse tempo. Então, você, lendo o Evangelho de manhã, já vai ser maravilhoso. Então, vamos lá, gente. Qual o horário que eu vou ler, Renato? Qual o horário? Qual o horário? Isso é importante a gente saber. Eu não sei se teve pessoas aqui que fizeram a quaresma do Frei Gilson, do Instituto Hess. Ele fala assim, olha, você vai acordar de madrugada, 4 horas da manhã e vai rezar o rosário. Aí tem gente que vai, a primeira semana, 500 mil pessoas. Acaba, fica 100, 200 mil. Cadê as outras 300 mil? Então, quando você estabelece o horário para um grupo que tem várias rotinas diferentes, esse horário não vai ser cumprido. Vamos lá, para vocês entenderem o que eu estou falando.
O Renato acorda, eu acordo 8h30 da manhã. Aí vai ter gente que vai falar assim, que absurdo, 8h30 da manhã eu já estou trabalhando. É porque eu trabalho até 2 horas da manhã. Por isso que eu acordo 8h30. Então, essa é a minha rotina de vida. Eu atendo direção espiritual, eu atendo médico, que não tem horário, às vezes, para dormir, e cumpre o plano de vida espiritual. Eu atendo enfermeiros que também têm plantão nos seus hospitais. Eu atendo irmãos que acordam 3 horas da manhã. Eu atendo irmãos que acordam 2 horas da tarde. Nossa, irmã, 2 horas da tarde? Não julga, gente. O irmão trabalha de noite, chega em casa às 7 horas da manhã. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem o parâmetro sobre a questão do horário. Então, qual é o horário, Renato, que eu coloco nessa folhinha do plano de vida espiritual que você vai mandar para mim aqui no grupo? O horário que você vai colocar aqui é o primeiro horário da manhã. O seu primeiro horário da manhã. Agora, deixa eu explicar o que é primeiro horário da manhã. Primeiro horário da manhã é o seguinte: você acorda, lava o rosto e vai pegar o evangelho do dia e vai ler. Esse é o primeiro horário da manhã. Não é depois que você toma café, não é depois que você faz o café para as crianças, não é depois que você chegou no trabalho, depois que você está no ônibus, não é depois na hora do almoço. É o primeiro horário, é assim que se acorda. Quando você toma remédio, o que o médico fala para você? Você vai tomar em 8 horas. Você vai tomar 8, você vai tomar 16, vai tomar os horários pré-determinados. Você toma certinho para você ficar bem do seu corpo. Agora eu estou te passando um exercício, uma prática espiritual para a gente começar a cuidar da nossa alma. Então é no seu primeiro horário da manhã. Se você acorda para trabalhar 5 horas da manhã e já acorda atrasado, eu acordo 5 horas da manhã, Renato. Eu boto o relógio para despertar 5 horas da manhã. Aí eu durmo mais 5 minutinhos. Para quê? Não, me fala aqui. Me fala alguém aqui, abre o áudio e me fala se esses 5 minutos resolve a tua vida em alguma coisa. Nada. Só te deixa mais preguiçosa para o dia. Teu dia fica mais arrastado. Então, você não vai acordar 5h05 da manhã, você vai acordar 15 para as 5. Você vai acordar 15 minutinhos antes. Renato, eu acordo 7 horas da manhã. Você vai acordar 15 para as 7. Eu acordo 9, você vai acordar 15 para 9. Eu acordo 6, você vai acordar 15 para 5. Olha, gente, eu estou falando que em 15 minutos você vai fazer isso. Eu estou falando para vocês o que eu ensino há 12 anos. 15 minutos de manhã está mudando a vida de muita gente ansiosa no mundo. Está fazendo muita gente deixar de tomar remédio. Está fazendo muita gente ter uma vida mais saudável. Está fazendo muita gente a cuidar melhor do marido, a cuidar melhor dos filhos. Está fazendo muita gente a olhar para aquele emprego que ela está há 15, 20 anos e falar assim, eu vou arrumar outro melhor e arruma. Está ajudando muita gente a progredir na vida espiritual, material, financeira, só pelo fato de você estar se tornando uma pessoa melhor, com 15 minutos de prática espiritual. Então, vamos. Eu acho que o pessoal entendeu o horário, né? Quem não entendeu, escreve aí, Renato, não entendi o horário, aí no final eu explico. De repente entendeu, não vou me parar muito aqui, não. Vamos ao local. O que é local? O local é sempre o mesmo local que você vai fazer a sua oração. Você acordou de manhã. Aí você tem uma escrivaninha no seu quarto, sei lá. É o local que você gosta de rezar. Você vai fazer ali. Você vai fazer ali todo dia, no mesmo lugar. Renato, eu vou fazer na sala. Ótimo. Vai para a sala e você vai para a sala e senta na mesma cadeira, no mesmo lugar. Renato, eu gosto de fazer na cozinha. A cozinha, depois dali eu já começo a fazer as coisas, no café da manhã, já começo a preparar o almoço. Então você vai para a cozinha e senta no mesmo lugar.
Eu gosto de fazer o meu oratório na sala. Então, você vai para o oratório e faz sempre o mesmo vocal. Por que eu estou explicando isso para vocês? Renato, aí vai vir uma irmã e vai falar assim, nada disso eu estou inventando, tudo isso eu já ouvi, tá? Renato, eu vou fazer deitada na minha cama, depois eu volto para dormir. Não, eu não estou falando para você fazer num horário determinado. Eu estou falando para você fazer no horário que você vai acordar. Você não vai ler e vai dormir de novo. Deixa eu contar aqui um episódio para vocês. Uma vez eu fui marcar a primeira direção espiritual com uma irmã. Foi a primeira. Eu faço pelo chamada de vídeo no telefone. Aí ela estava com o celular assim deitada na cama, tipo selfie assim, ó. Fala, irmão. Eu falei, minha irmã, deixa eu explicar uma coisa para você. A gente vai fazer uma direção espiritual. Você falou para mim que estava no fundo do poço. Eu vou te dar 5 minutos para você desligar o celular, tomar um banho, pentear seu cabelo e sentar numa mesa com papel e caneta na mão e bota teu celular parado. Isso é coisa séria para mudar a vida, meu. Eu poderia estar atendendo outra pessoa. Então, até você que está aí agora deitado na cama, no sofá, não estou te vendo, mas faz essa postura de mudança de vida. Começa com o seu corpo. Então, quando você estabelece um local para rezar todo dia, lembra que eu falei, nós somos feitos de corpo e de alma. O nosso corpo, ele é movido por concupiscência, gente. Ele deseja as coisas do mundo, ele deseja ficar na cama, ele deseja comer, tô com fome, tô com sede, tô com dor no olho, tô com dor de cabeça. E o corpo, ele não, ele é o templo do Espírito Santo, é o templo do Espírito Santo. Só que ele precisa da ajuda da alma para os dois irem para o céu, para os dois terem uma vida boa, o corpo e a alma juntos. O corpo sozinho não consegue levantar a alma. A alma forte, ela levanta o corpo. Não entendi, Renato. O corpo sozinho. Se eu posso ter o cabelo mais bonito do mundo, mas esse cabelo bonito não vai satisfazer os desejos da minha alma. E se minha alma estiver ferida, ela vai continuar ferida. Eu posso ter o emprego do mundo, ganhar um dinheiro, uma fortuna. Eu atendo uma irmã que ela virou para mim com a simplicidade de Deus mesmo. Estou falando para vocês. Ela falou, Renato, eu sou muito rica, tem muito dinheiro, mas esse dinheiro não está amenizando as dores da minha alma. Eu falei assim, porque você galgou na sua vida, ela construiu riqueza, não ganhou de ninguém, ela construiu. Só que a alma não foi junto, só o corpo. Eu falei, é óbvio que ia chegar um momento e nada disso ia preencher sua alma. Eu atendo também uma irmã, que ela é personal trainer, ela cuida de mulheres para ter a barriga tanquinho, ter um corpo perfeito, não é porque eu vi, não, porque eu sei, eu vejo, no sentido do Instagram dela, eu vejo o trabalho dela, e ela fala que é um pulso de ansiedade. Mas você não tem um corpo perfeito que toda mulher sonha ter? Mas malhou, malhou, fez a prática física, mas não fez a prática espiritual para a alma acompanhar o corpo. Então, o corpo ele precisa desse entendimento de que a alma deseja crescer. E quando você estabelece um local ao qual você senta, com postura, lê o evangelho e medita, no primeiro dia vai ser difícil, no segundo vai ser. Na primeira semana, daqui a pouco o teu corpo vai começar a entender o seguinte: a alma quer orar, a alma quer se alimentar, a alma quer respirar. E teu corpo começa a entender que a alma está ganhando força. E você não vai fazer mais os desejos somente do teu corpo. Que os desejos que a gente faz somente do corpo, a maioria deles são responsáveis em ferir a alma. Exemplo, o pecado. Quem deseja o pecado? O corpo ou a alma? O corpo, com suas concupiscências. E quando você peca, você fere a alma. Ah, quais são os pecados? Já você pega a sua Bíblia e lê os 10 mandamentos. Está tudo ali. Você vai entender cada um daquele ali que a gente comete aqueles pecados ali diariamente. Porque está longe da vida de oração.
Aí você ferindo a alma, você vai ferindo a alma, vai ferindo, vai ferindo. Duas coisas vão acontecer. Vou explicar essas duas coisas. Uma, imagina na sua vida você ter uma ferida na sua perna e você não cuidar dela e ficar lacerando ela todo dia. Vou falar isso que eu já vi gente fazer isso. Por crises de ansiedade, por crises de depressão, ficar se ferindo. Aquilo criou uma úlcera que a pessoa quase perdeu o braço. Já vi isso, gente, irmão de rua, fazer isso no meio da rua. Fica pedindo esmola e fica ferindo a perna para as pessoas olharem aquela perna enfaixada. Aí tu passa, depois de um tempo, cadê a perna do irmão? Perdeu. Imagina isso na alma, é a mesma coisa. Uma feridazinha ocasionada na sua alma, se você não cuidar, esse mal pode se espalhar e pode ferir o resto que está são. Exemplo, você teve uma vida na infância, você teve uma ferida na alma muito grande, uma perda de um. Vou dar os fatos mais comuns. Seu pai, sua mãe morreram, você ainda era pequena, você foi violentada quando era pequena, você sofria porque você não tinha dinheiro, as amigas tinham, você era muito magrinha, as pessoas faziam bullying, magrinha, 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 ferindo a alma, não cuidou daquilo que foi levando. Pô, poderia estar aqui ó, a noite toda falando vários exemplos de coisas que eu já ouvi. Se você não cuida, essa ferida vai se alastrando na sua alma. E isso transparece para o corpo, que sua alma vai ficando doente. Outra coisa, a ferida na alma. Outra coisa que ocasiona, que as pessoas chegam para mim e falam assim, Renato, eu sinto que minha vida é vazia, sabe? Sabe? Quem tem esse sentimento aqui? Minha vida é vazia, seca, não sinto nada por dentro. Vou dar o exemplo da caixa d'água para vocês entenderem o que que é isso. Tem a caixa d'água. Aqui eu moro no Rio de Janeiro, tem muita comunidade. Aí eu tenho uns amigos que moram na comunidade, eles falam assim, Renato, às vezes tem tiroteio, a bala pega na caixa d'água e fura a caixa d'água. Aí a água sai. A gente só descobre depois que acaba a água. Vai lá em cima, a caixa d'água está com um buraco. Aí quando você tem vida de oração, você pega todas essas informações e leva para a tua vida de oração. Aí eu expliquei para ele, irmão, é igual a nossa alma. A nossa alma é igual uma caixa d'água. Só que a água que fica lá dentro é a graça de Deus, que a gente acumula e ganha fazendo as práticas espirituais. Agora, se a caixa d'água, que é a alma, está furada, essa graça se esvai, ela sai pelo lugar que não deveria sair. E você está sempre vazia, está sempre vazio, porque você nunca fica plena, completa, cheia da graça de Deus. Porque tem várias feridas na nossa alma e essa graça vai saindo por esses locais. Deu para entender a correlação? É isso. Então, ó, vamos domar o corpo. Isso se chama mortificação. Pronto. Eu não sabia o que era mortificação. Essa é uma. Acordar 15 minutos antes, escolher um local para orar e ser o mesmo local. Você está mortificando o seu corpo. Depois, quem tiver dúvida, me vem com as dúvidas sobre o local. Vamos pular para a prática espiritual. Evangelho do dia, a palavra de Deus. Eu vou explicar o que é Evangelho do dia. Eu tenho certeza que tem gente que está aqui e não sabe o que é o Evangelho do dia. Eita. O que é o Evangelho do dia, Renato? A Igreja Católica ela é riquíssima, irmão. Ela é maravilhosa, a nossa igreja. Ela, todo dia, ela nos dá um evangelho para ler. Não é inventado da cabeça de ninguém. Ela tem um motivo para ser esses evangelhos. Esses evangelhos, eles acompanham um tempo que forma um ciclo. Nós estamos em que ciclo agora? Do tempo pascual, quer dizer, da Páscoa, da ressurreição de Cristo.
os evangelhos estão sempre falando da ressurreição. É uma parte muito alegre da Igreja Católica. E a gente tem mais o que nesse ciclo? Eu não sei a ordem exatamente, mas eu vou chutar aqui. Eu vou falar o que é o ciclo, mas não sei se está nessa ordem. Depois do tempo pascual vem o tempo comum, depois vem Pentecostes, vem o tempo comum, vem depois Natal, depois vem a Semana Santa, perdão, antes da Semana Santa, a Quaresma, depois vem a Semana Santa e volta tudo de novo. Ó. Tudo isso que eu falei para vocês são tempos alegres, tristes, vitoriosos e parece que de derrota. Alegres, tristes, vitoriosos e parece que derrota. Por que eu falo parece? Que não são. A cruz, a crucificação, as pessoas falam derrota de Jesus, morreu na cruz. E não é, parece. Depois ele ressuscitou. O que é a sua vida? Se não ela cíclica. Você tem tempos alegres, tristes, vitoriosos e de derrotas. Alegres, tristes, de vitórias e de derrotas. A sua vida, a minha vida é assim. Não queira mudar isso. Só que, para que serve a direção espiritual? Para te ajudar a ter um equilíbrio na sua vida, nos momentos de alegria, de tristeza, de vitória e de derrota. Tem gente que acha que o tempo da alegria é o tempo normal da sua vida. E não é. É um tempo que vai passar. Quais são as estações do ano, gente? Primavera, verão, outono e inverno. São 4 tempos também. 4 estações. Não fica só no verão, não fica só no inverno, não fica só na primavera, não fica. É necessário isso na nossa vida. É necessário, Renato, sim, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual, para a gente ser uma pessoa melhor. Então, veja bem, quando a gente está na alegria, a gente tem que ser equilibrado, porque a gente sabe que algum dia a tristeza vai voltar. Quando a gente está nas vitórias, a gente tem que ser equilibrado, porque a gente sabe que um dia a derrota vai chegar. Quando a gente está nas tristezas, a gente tem que ser equilibrado, porque um dia a alegria vai voltar. Quando a gente está nas derrotas, a gente tem que ser equilibrado, porque um dia as vitórias vão voltar. E assim vai. Então, quando a gente lê, isso tudo eu estou falando para explicar por que tem que ser o Evangelho do dia. Quando a gente lê o Evangelho do dia, a gente caminha com a igreja, com os tempos da igreja, e ela vai te ensinando com as Escrituras, e eu vou ensinar isso para você na aula de amanhã, como entender as Escrituras. Hoje eu estou ensinando só para estabelecer uma rotina, tá? Amanhã eu vou ensinar como entender as Escrituras. Então, não perde a aula de amanhã. Então, quando você lê o Evangelho, você vai entrando dentro dessa rotina salvífica da igreja, irmão. Vai sabendo e aprendendo a viver as alegrias, as tristezas, as vitórias, as derrotas da sua vida. Tudo está ali no Evangelho, está tudo vivido, está tudo orado. Renato, eu perdi meu pai há 10 dias, está no Evangelho. Renato, eu estou doente, está no Evangelho. Renato, estou desempregado, está no Evangelho. Renato, estou cheio de dívidas, está no Evangelho. Renato, meu filho morreu, está no Evangelho. Renato, meu filho está doente, está no Evangelho. Renato, você não sabe a vida que eu vivo, então não sei realmente, mas está na palavra. Vou saber se um dia você desejar entrar na direção espiritual. Aí eu vou saber. Que aí eu vou te ajudar a sair do fundo do poço. Então vamos lá. Dúvidas do Evangelho. Renato, eu leio o Evangelho assim. Ó. Olha como é que eu leio o Evangelho. Eu pego uma palavra de manhã e abro a palavra. Senhor, derrama teu Espírito Santo, me dá uma palavra para o meu dia. Aí você abre a palavra. Olha a palavra que eu li, ó, o título. Vingança de Absalão. O crime de Amon, derrota dos amonitas. Ai, meu Deus, vou tirar outra. Essa aqui não serve, não. Aí vai outra palavra.
Isso é maturidade? Não. Isso é desespero. Quando você lê o Evangelho todo dia, você não precisa nem se preocupar qual que você vai ler. Você vai ter um para ler. Aí você lê e você vai viver junto com a palavra. Eu atendo uma irmã, ela mora, não sei se ela está aí, ela mora na Malásia, é a mais longe. Malásia é lá do outro lado do mundo, gente. Na Oceania, é 11 horas de diferença. Aqui é 9h44, lá é 8h44 da manhã. Aí eu perguntei assim para ela, eu já sabia da resposta, mas só de curiosidade. Irmã, qual é o evangelho daí do dia hoje? Ela fala o mesmo evangelho que eu li aqui. Eu atendo uma irmã de Portugal, ela mora em Lisboa. Aí eu perguntei a mesma coisa, irmã, qual é o evangelho daí? Aí ela falou para mim, é o mesmo evangelho daqui do Brasil. Eu atendo uma irmã dos Estados Unidos. Eu falei, irmã, qual é o evangelho daí? É tal, é o mesmo evangelho daqui. Você está orando igual, exatamente, com toda a Igreja Católica. É uma força espiritual muito grande, irmão. É uma força espiritual muito grande que a gente deixa para lá. Então não é para ler o evangelho dessa forma, tá? É para ler o evangelho do dia. Renato, aonde eu encontro o evangelho do dia? O que é o evangelho do dia? O evangelho do dia são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Hoje o evangelho foi de João. E não fica preocupado, qual eu vou saber qual é? Tem um monte de aplicativo aí, Canção Nova, Instituto Ressa, de Frei Gilson, Liturgia Diária, que você baixa no seu celular e você vê qual é o evangelho do dia. Outros lugares, o folhetim da missa, lá no final, tem os evangelhos da semana toda. O calendário que você ganhou na igreja, tem o evangelho. A liturgia diária, você pode comprar R$ 3, tem o evangelho. Tem uma liturgia que é para o ano inteiro, para o mês inteiro. Você compra lá na sua igreja. Renato, não tenho R$ 3. Pede para o padre vai te dar. Então, você tem onde você achar o evangelho do dia. Renato, eu não sei ver JO 1 versículo. Aí você vai no YouTube e bota lá como ler o evangelho do dia, quais são, o que que significa JO, o que que significa MT, MC, LC. Aí eu não vou parar aqui para explicar isso, que a gente vai perder tempo, entendeu? Então você acha e você vai ler aonde, gente? Se você baixa o aplicativo no celular, você vai ler do celular ou vai ler da Bíblia? Fala para mim. Você vai ler da palavra de Deus, nunca do celular. Por quê? Você tem problema com ansiedade. Aí você já não dormiu bem. Aí você acorda de manhã. A primeira coisa que você vai ver a luz do celular. Você já vai te fazer um grande mal. Mas eu vou catar lá o evangelho e vou ler logo lá que eu já me resolvo. Não. Você deixa já separadinho no dia anterior, antes de dormir. Se você não quiser olhar no celular de manhã, seria a melhor coisa. Mas se você ouvir o celular de manhã, não lê do celular, lê da Bíblia. E já deixa ela marcadinha. Deixa essa folha aqui, que eu vou ensinar vocês a usar, dentro do Evangelho, que sempre o Evangelho do dia vai estar próximo um do outro. Vai ser sempre uma sequência. Tá? Então, não lê do celular, lê da palavra de Deus. Então, vamos lá, gente. Está vendo aqui o cursor? Aqui você vai colocar o horário, aqui você vai colocar o local, aqui você vai botar a prática espiritual. A prática espiritual é Evangelho do dia, Evangelho diário. Está aqui, ó. O que é esse 1 aqui? O 1 é o dia 1, você marca um X. Amanhã você vai começar, aí você vai ler o Evangelho do dia de amanhã. Aí você leu, você vai marcar com um X que você leu. No dia 2, isso aqui nem é dia 1, dia 2 de maio não, gente. Você não vai começar isso aqui dia, você vai começar amanhã. Isso aqui não é dieta. Vou começar amanhã, vou começar semana que vem. Não, você vai começar amanhã. Você vai ver uma grande diferença na sua vida. O dia 2 você marcou com X, o dia 3 você marcou com X, o dia 4. Renato, eu acordei atrasada, meu filho doente, fui direto para o hospital, não fiz. Aí você não marca, se deixa em branco. Aí foi para o dia 5, marcou que você fez. Dia 6, eu não consegui fazer de manhã, eu fiz de noite. Isso é uma exceção, não é uma regra. Aí você marca, mas é uma exceção.
No dia 7, você volta a fazer de manhã. Dia 8, você volta. O que que isso vai acontecer, gente? Aqui tem 31 quadradinhos. Para os meses que tem 31, você vai ter 31. Para o mês que tem 28, para o mês que tem 30, vai ter 30. Esse, irmãos, vai ser... Você vai olhar para isso aqui e você vai começar a ver assim, eu estou tendo uma vida de oração. Eu já acordo de manhã e já leio o Evangelho. E amanhã vai ser melhor, porque amanhã você vai entender o Evangelho, a aula de amanhã. Então, por enquanto, amanhã, de manhã, você já leu o Evangelho. Aí pronto, você já está começando a ter uma vida de oração. Você está começando a alimentar a sua alma. Você está começando a deixar a sua alma forte e vigorosa. Quero dar parabéns aqui às 53 pessoas que estão comigo aqui até agora, segunda-feira. Se eu estivesse fazendo live no Instagram, teria 200, 250, sei lá. Aí, vou te falar, no duro, devia ter umas 10 acompanhando mesmo. 10, 15. Não ia passar disso. Por isso que eu não gosto de fazer live no Instagram. Eu gosto assim, ó, quando fica, você fica do início ao fim. Isso aqui é uma aula, não dá para você chegar no meio e falar que eu entendeu o que você não vai entender. Então, olha que maravilha, não sai, ó. Fica 53 direto, graças a Deus. Tomara que vocês estejam aí amanhã, firme e forte. Então, você começou a criar uma rotina na sua vida. O que que essa rotina começa a melhorar na minha vida? Perceba bem, a grande maioria das nossas ansiedades são criadas da seguinte forma. Estamos aqui hoje, dia 17 de abril. Aí, daqui a 6 meses, eu tenho que fazer alguma coisa, um objetivo na minha vida. Olha a minha mão, ó. Aqui é hoje e aqui é o objetivo. Daqui para cá, existe um tempo. Esse tempo, ele se chama um tempo cronológico, é o tempo Cronos. Você conta mesmo, 6 meses. Isso para nós que somos ansiosos é horrível, gente. Porque você não vê logo o dia de chegar a esse objetivo da sua vida. Qual é o objetivo da sua vida? Quais são os objetivos da sua vida que você hoje está ficando ansiosa? Tem gente, ó, que está hoje na metade do mês e já está pensando em pagar o aluguel. Estou desesperada porque não sei como pagar o aluguel. Olha só. Então, falta 15 dias ainda, sei lá, 20 dias para você pagar o aluguel, você já está desesperado. Então, isso faz muito mal para você, não vive. Então, qual é o plano de vida espiritual que eu estou falando aqui para vocês? Ó, esse daqui hoje, para esse tempo, esse objetivo da sua vida, você não tem mais que transformar ele somente em tempo cronológico, mas num tempo da graça. O que é isso? É o Kairos. É o tempo da graça, onde você vai mandar informação da graça de Deus para sua alma todo dia, todo dia, todo dia, até chegar o dia do objetivo. Quando você chega no dia do objetivo, você está bem preparada para esse dia, bem disposta. Imagina que você quer casar. As solteiras que tem, se tiver solteira aqui, ó, vamos lá. Aí você está aqui, solteira. Aí você nem tem namorado, aí você nem tem namorado, tá aqui, ó, você nem tem namorado. Aí você quer casar, mas casar depois que tiver um namorado. Eu tenho uma irmãzinha que ela é solteira, né? Ela tinha crise de ansiedade, gente. Ela arrancava o cabelo porque ela não conseguia um namorado. Então, às vezes você ri, mas isso é triste. Triste. Por quê? A gente vai identificando a carência na pessoa. Falei, minha irmã, se você conseguir um namorado, você não vai casar amanhã e de repente esse casamento não vai ser bom para você, porque você é muito carente. Você quer suprir uma carência na sua alma que o namorado não vai suprir. Então tem muita gente que casou por carência e não pelo laço matrimonial que é. Aí, depois de 1 ano, 2 meses, um ano é muito tempo. 6 meses, olha para o marido e fala, nossa, que desastre, me arrependi. Por quê? Carência. Agora você tem que reconstruir esse laço matrimonial. Então, quando você cria esse objetivo na sua vida,
Você precisa realmente cuidar da sua alma para você, quando você ficar bela, minha irmã, de dentro para fora, Deus vai colocar um homem belo para você de dentro para fora. Não um homem que vai curar tuas carências, não. Então, ela foi, irmãos, que bênção, ela está namorando um homem de Deus. Ela falou, Renata, é totalmente diferente de todos que eu já namorei na minha vida. Eu falei, mas não é exatamente o cara, é você quem mudou. Então você, com o objetivo, né, você encurtou, não é casar, é namorar. Aí você chegou nesse objetivo bem, gente. Aí nós, ansiosos, quando a gente quer destruir tudo, a gente não se prepara, quer chegar, estou ansioso para fazer uma prova ou fazer uma prova de direção, não consigo, chego lá no passo, porque você não está preparada da alma para o corpo. Aí você chega lá e estraga tudo por causa da tua ansiedade. Deu para entender a diferença de construir esse tempo, que não seja um tempo somente cronológico, mas um tempo cronológico junto com o tempo da graça. Kairos. Então, vamos lá. É, eu vou abrir para pergunta, tá, gente? Eu estou já finalizando já. Vamos para a segunda prática espiritual. Renato, você demorou esse tempo todinho para explicar uma, mas agora eu vou ter que ser rápido para explicar a segunda. Vai ser 5 minutos. A segunda prática espiritual, você pula uma linha aqui na folha, escreve na linha de baixo. Você vai botar, a próxima prática espiritual é a oração do terço mariano. Irmãos, você vai estabelecer um horário. Ah, posso rezar logo de manhã, depois que eu ler o evangelho? Não. Se eu mandar você tomar o café da manhã, almoçar e jantar tudo de manhã, você vai querer? Não. Então você tem que alimentar sua alma pausadamente. Um pouquinho de manhã e um pouquinho à tarde ou à noite. Então o horário do terço, o melhor horário seria 6 horas. Voltando do trabalho, depois que chega, antes de dormir, rezando com a família, rezando sozinha, mas um horário pré-fixado. Ó. Aí você vai colocar um horário que, vamos lá, dizer que é 6 horas da tarde. Local, você escolhe o local, de repente, ó, o local que você reza é na sala, mas a sala meu marido vai estar vendo TV, então vou rezar no quarto. Aí você bota quarto. Prática espiritual, oração do terço mariano. Deixa eu falar uma coisa que agora eu lembrei, senão eu vou esquecer. Renato, eu ouço o evangelho todo dia do Padre Paulo Ricardo. Eu boto no YouTube, clico lá, ele fala homilia diária. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mesma coisa o terço. Eu boto o terço lá e rezo junto com a pessoa falando e eu só passando as bolinhas. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Tomás, 1 ano e meio, o Davi, 5 anos, e a Maria Clara tem 7. O Tomás, eu lembro bem, ele estava só mamando, leitinho, bebezinho. Aí depois a, a pediatra falou, vamos botar agora para papinha. Aí foi para papinha. Depois da papinha, vamos para o alimento sólido. Beleza, ele já está comendo alimento sólido, tem 1 ano e meio. O Davi já come sozinho. A Maria Clara, daqui a pouco, está quase fazendo a comida. Ela já faz o ovinho dela, mexido e tal. Vocês entenderam o que eu falei aqui para vocês? Da alimentação de criança. O progresso que tem, isso é normal. Só que quando você clica no YouTube e alguém vai ler o Evangelho e vai explicar o Evangelho para você, é como se você estivesse falando assim: eu quero só tomar o leitinho espiritual todo dia. Eu quero só tomar papinha. Só que a sua alma, ela necessita de alimento sólido, igual o seu corpo. Se eu mandar você tomar leite materno todo dia, você vai tomar? Você não vai, daqui a pouco você vai ficar doente. Isso só serve para uma etapa na sua vida. Então, quando você fica a vida toda lá, ouvindo lá o padre, pode ser o padre abençoado, pregador que for. Você pode até ouvir ele depois de noite, mas o teu horário de manhã, ele é a palavra você sozinho.
Aí você começa a se alimentar do arroz, do feijão, do legumes e do bife. O alimento sólido começa a entrar na sua alma. Deu para entender a diferença de você ver do vídeo lá do padre gravado do que você fazer sozinho? Tem uma grande diferença. A mesma coisa o texto. Por que eu tenho que rezar o texto, Renato? Primeiro, porque Nossa Senhora de Fátima pediu lá em 1917. Segundo, que é uma grande união com a Mãe de Deus. Por que eu tenho que ter uma união com a Mãe de Deus? Porque é ela que vai te ensinar a amar Jesus Cristo, que é o filho dela. Aí você me convida aí para ir no aniversário do seu filho aí. Aí não, se tem alguém do sul aí. Renato, vem aqui no sul, aniversário do meu filho. Aí se eu fosse esperto, vou perguntar, minha irmã, o que seu filho gosta? Ela gosta de bola, de futebol. Aí eu entrego a bola e, nossa, mas ele já tem 5 bolas, não interessa. Criança estudar a sexta, ele vai ficar super feliz. Aí não pergunta nada, eu vou lá e dou um livro. Um livro é bom, gente, o livro é bom. Vou dar outro exemplo. Vou lá e dou uma raquete de ping-pong. Ele vai olhar aqui, ele vai jogar assim no teu pé, ele vai sair na birra chorando. Porque você não perguntou para a mãe o que ele gosta. Quando você começa a ter intimidade com Jesus na sua parte da manhã, e você vai rezar o texto, você começa a ter intimidade com Nossa Senhora, e você pode partilhar com ela na oração do texto, falar, o Senhor falou de manhã no Evangelho isso, isso. O que é isso, mãe? Me ensina. Como essa forma que Jesus falou comigo eu achei dura, aí a mãe vai falar da forma doce. Eu achei essa forma muito doce de Jesus falando, e a mãe vai falar doce porque nesse ponto da sua vida é uma ferida muito grande, não pode entrar de uma vez só. É muito bom ter essa intimidade com os dois, com, com o filho e com a mãe. Deixa eu parar aqui. Vamos lá, irmãos, vamos abrir para as dúvidas. Eu vou parar a gravação, presta atenção.